Eu, missionário J. Barbosa, estou aqui entrando no púlpito da igreja Monte da Santidade Missão Pentecostal, que fica na Travessa Angostura 3924, entre João Paulo II e Pio X, bairro do Marco, Belém, Pará, Brasil. E aqui nós vamos narrar a história de Enéas. Esse Enéas era um homem que estava deitado numa cama já havia 8 anos e ele estava completamente paralítico. Não andava, não saía da sua cama, estava ali como morto. Mas o apóstolo Pedro, visitando todas as igrejas de Lida e regiões, ele defrontou-se com esta casa de Enéas. E ali estava Enéas, paralítico, deitado numa cama, doente, sem poder fazer nada. Mas o apóstolo Pedro, que teve misericórdia dele, e também ele era autorizado por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele olhou para Enéas e teve muita compaixão, porque ele viu que Enéas tinha fé para ser curado também daquela enfermidade, daquela paralisia, e ali imediatamente Pedro certamente pregou para ele primeiro, falou de Jesus Cristo, que Jesus tinha sido crucificado, morto, ressuscitado. E Pedro falou que também, que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para muitos irmãos, inclusive para 500 irmãos. E Pedro estava junto. Mas eu quero dizer que certamente Enéas ouviu a pregação de Pedro. E Enéas ficou muito aflito com aquela situação. E crendo na mensagem de Jesus Cristo. Quantos por aí, meus amigos, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, mesmo na doente muitas vezes, eles não têm fé em Jesus Cristo. Não têm fé no Salvador. Prefere muitas vezes ficar numa cadeira de roda, numa cama paralítico, do que receber a bênção de Deus, a cura de uma paralisia. Muitas vezes
muitas vezes ele prefere o dinheirinho do governo, que o governo fornece para ele, do que é ser curado por Jesus Cristo. Porque se ele ser curado por Jesus Cristo, é claro que ele tem que trabalhar. Talvez ele não ganhe uma aposentadoria. Então ele prefere a doença do que ficar curado por Jesus Cristo. Eu te digo, meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Está escrito isso em Atos capítulo 16, verso 16. E também está escrito de Enéas, aquele paralítico de 8 anos, no verso 9, ou que seja, no capítulo 9, e no verso 34, de Atos dos Apóstolos, também está escrito, o apóstolo Pedro, depois que pregou para Enéas, então o apóstolo Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E ele ficou muito atento com aquilo, pensando ele, mas 8 anos que eu estou desse jeito, será que Deus, esse Jesus que Pedro está falando comigo, será que vai me curar? Mas eu quero te dizer, meu irmão, Jesus Cristo não é Jesus de 8 anos, não. Apenas. Jesus Cristo, ele é da vida inteira. Ele pode te curar também dessa paralisia, dessa cegueira, dessa surdez, dessa mudez. Pode te curar de qualquer doença, enfermidade, resolver os teus problemas. Jesus Cristo, conforme o apóstolo Pedro falou com Enéas, eu também te falo, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde e resolve todos os seus problemas. Jesus Cristo é ontem, hoje e será para sempre. Jesus nunca mudou. Ele é o mesmo desde lá dos céus até a terra. E depois da terra, ele sempre será Deus. Jesus Cristo pode te curar, te abençoar, resolver o seu problema, de qualquer forma que tiver, mas Jesus Cristo resolve o teu problema de justiça, o teu problema de aposentadoria, o teu problema de enfermidade. Jesus resolve, porque ele resolveu de Enéas, resolveu de Dorcas, resolveu de muita gente. Ele pode também resolver o seu problema, te dar a cura, a libertação, te dar tudo o que você precisa, uma casa de morada. O Senhor Jesus Cristo pode te dar. Assim conforme eu estou falando contigo, eu também
em 2002, no dia 7/7, eu também sofri uma paralisia dessa perna, desse braço, dessa perna, um tumor na cabeça, fiquei cego, surdo e mudo. Mas o Senhor Jesus Cristo me curou com seu poder miraculoso. Por que que Ele não pode curar? Pode! É só você ter a fé de Enéas, ter a minha fé, se mover sobre a palavra do profeta, do homem de Deus que está falando com você. Quantos paralíticos que já foram curados pela minha pregação? Quantos enfermos? Jesus abençoa grandemente. Ele pode te curar, resolver o seu problema da melhor forma possível. Assim como ele resolveu de Enéas. No capítulo 9 e o verso 34, Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Diz que na mesma hora, aquele paralítico se moveu e se levantou daquela cama e ficou curado. Todo mundo daquela cidade de Lida viu aquele homem com 8 anos de enfermidade andar. E eles creu em Jesus Cristo como Salvador. Assim também, meu irmão, minha irmã, crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. O Senhor Jesus Cristo morreu, crucificado, mas ressuscitou e compareceu a mais de 500 irmãos. Assim também, Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer te salvar, quer perdoar os teus pecados e te dar salvação eterna. Ei, clamei que o lebi reclamai. Onde canta, che clamei chulibi. Ai, clamei chulamai. Oh, glória a Deus. Jesus está me revelando uma pessoa enferma, doente, que sofre um diabetes terrível, mas o Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro para Enéas, eu te digo também, homem, mulher, Jesus Cristo te dá saúde. Creia e seja curado agora. E eu terminando essa palavra, eu quero dizer para você que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas também. É muito bom quando alguém toma cuidado de escrever sobre outra pessoa. Quantas pessoas escreveram de Jesus Cristo? Quantas pessoas escreveram dos apóstolos? Falando dos feitos que eles fizeram. Por isso, tu creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16,
versículo 31. Eu quero dar aqui os meus telefones para você ligar para mim. Um TIM 91-8284-6008. O telefone da igreja, Monte da Santidade, Missão Pentecostal. 33 47 01 92. O meu WhatsApp, para você ligar para mim te atender, orar por você, para Jesus te curar, te libertar, te abençoar, resolver os seus problemas. Meu WhatsApp é o seguinte: 98 34 76 53. Estes são os meus telefones. Os cultos aqui é todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo até a noite. E aqui eu estou para te atender. No gabinete pastoral, revelação individual. Venha comigo, eu vou te atender com todo amor e com todo carinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo glorificado. Amém e amém e amém.